38. Fortescue capítulo 351. A invasão de Naboo. 4. Autor: Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Já se passou um mês desde que a Federação Comercial enviou tropas para bloquear o planeta Naboo. Durante este mês, toda a Via Láctea apresentou uma estranha calmaria. Quase todas as forças relevantes estão se encontrando. A família real do planeta Naboo realizou diversas reuniões, mas ainda está sem saber o que fazer. A força da Federação Comercial é esmagadora. Mesmo que sejam apenas 60 cargueiros, as dezenas de milhares de caças droides abutre que carregam são suficientes para destruir qualquer frota. O Senado Galáctico também está constantemente reunido e debatendo. No entanto, sob a orientação intencional de Palpatine, o foco da discussão mudou de permitir ou não a retirada das tropas da Federação Comercial para questionar a legalidade da invasão da Federação Comercial. O Supremo Chanceler Finis Valorum naturalmente também notou essa mudança, mas quando discutiu o assunto com Palpatine, este apenas lhe disse, preocupado, que aquele era o único caminho possível, o que poderia ser considerado uma solução para salvar o planeta. Como é muito difícil interferir diretamente na Federação Comercial, dada a influência atual do Senado Galáctico, a única maneira é colocar a Federação Comercial em desvantagem legalmente. Finis Valorum também entende que, devido à proposta de cobrança de impostos na região estelar da Orla Exterior e uma série de disputas recentes, a região estelar da Orla Exterior tornou-se uma vítima. Nessas circunstâncias, os membros da região estelar da Orla Exterior podem não voltar a apoiar a República. O representante mais típico é a facção do Anel liderada pelo Sr. Orfreytar. Portanto, ele teve que concordar com o plano de Palpatine, e agora que estava sozinho e indefeso, ninguém mais estava disposto a ajudá-lo, exceto Palpatine. É claro que, na frota de bloqueio da Federação Comercial, Nute Gunray e os outros também se reúnem todos os dias. Bem, uma reunião comemorativa. Xiao Guangui desistiu. Ele passa os dias bebendo com Nute Gunray e os outros. Se não fosse pelo fato de que a lei de última instância no exército é mais ou menos eficaz, ele certamente estaria abraçando algumas dançarinas Twi'lek até o dormitório para trabalhar no escuro. Mas para o planeta Naboo, este mês é fatal. A população total do planeta Naboo chega a 4,5 bilhões de habitantes, dos quais cerca de 1,7 bilhão são humanos, e o restante são Gungans que vivem debaixo d'água. Assim como outros planetas da Via Láctea, Naboo também foi incorporado à força ao sistema da República Galáctica, possuindo tecnologia e civilização relativamente atrasadas. Em outras palavras, sua produtividade e tecnologia originais não eram suficientes para alimentar 4,5 bilhões de pessoas, mas, após ingressarem na República Galáctica, o comércio desenvolvido permitiu que resolvessem esse problema por meio de um grande volume de importações. Ou seja, é justamente por causa do comércio desenvolvido que sua população irá se acumular e crescer. Especialmente após a descoberta de abundantes minas de plasma no planeta Naboo, a principal fonte de receita do planeta provém do comércio exterior e de exploração dessas minas. Além disso, devido à influência do antigo rei Ars Verun e a assinatura de um tratado desigual com a Federação Comercial, Naboo teve que investir muitos recursos humanos e materiais na indústria de mineração de plasma. Assim, após um mês, as reservas materiais de um planeta com tantos minerais e atividades comerciais atingiram seu limite. Embora seu desempenho seja na verdade melhor do que o de Malastare, que resistiu apenas por 3 dias, após o esgotamento dos suprimentos na reserva, a fome também começa a se espalhar. Na verdade, se o sistema de racionamento fosse adotado, eles poderiam durar pelo menos mais de 3 meses. Mas para um planeta que viveu em paz por milhares de anos após ser incorporado à República, o que é um sistema de racionamento? Qual é o mecanismo de guerra? Não faço ideia. O planeta Naboo tornou-se insustentável. As ruas de Tade City, a capital, estavam em completo silêncio. Não havia um único pedestre caminhando pelas ruas. A outrora movimentada avenida central estava vazia, e o lixo espalhado pela via voava com o vento, mas ninguém o recolhia. É o que acontece na capital, mas a situação em outras cidades é ainda mais grave, e até mesmo a fome começou a aparecer em alguns lugares. A República ainda não respondeu, e eu preciso responder. A suprema governante do planeta Naboo, a Rainha Amidala, com apenas 14 anos, declarou firmemente no Salão do Rei,
Irei pessoalmente a Coruscant para me encontrar com o Supremo Chanceler Vinícius Valorum e insistir para que ele permita a retirada da Federação Comercial. O governador Teobíblia interrompeu apressadamente: Majestade, não pode fazer isso agora. A frota da Federação Comercial está em órbita ao redor do planeta Naboo. Se a senhora deixar Naboo, será abatida ou capturada por eles. Não há uma terceira via. É impossível. Se querem que eu diga, devemos convocar um exército imediatamente e lutar até a morte contra a Federação Comercial, disse o capitão de segurança Quarsh Panaka com ferocidade, agitando os punhos. Mesmo com um exército armado, vocês conseguirão derrotar a Federação Comercial. Não. Isso só os enfurecerá e os fará cometer atrocidades ainda maiores contra o nosso povo, disse Bíblia em voz alta. Não podemos ficar parados, disse a rainha Amidala. Com todo o respeito, Vossa Majestade, até que a República intervenha, só nos resta sentar e esperar. Bíblia suspirou. A rainha encarou Bíblia por um longo tempo, levantou-se em silêncio e voltou para o quarto. Coruscant, edifício do Senado Galáctico, gabinete do Chanceler Supremo. Já faz um mês, e o Senado ainda está discutindo sem parar essa questão. Desgraçada. Finis Valorum bateu com o punho na mesa. Ele raramente perde a compostura dessa forma, especialmente na frente de estranhos. Mas a situação atual o deixou realmente desesperado e furioso. A maioria dos senadores já foi comprada, especialmente os senadores do Distrito Estelar da Orla Exterior. Eles só se importam com os interesses imediatos, mas não enxergam o longo prazo. O atual Distrito Estelar da Orla Exterior é quase sempre seguido pela Federação Comercial. Sob a obstrução deles, não conseguimos aprovar nenhuma proposta, disse o senador Sheev Palpatine, do planeta Naboo, fazendo uma reverência. Nestas circunstâncias, minha sugestão é ignorar a proposta sobre interferir ou não no bloqueio da Federação Comercial e votar primeiro sobre a legalidade das ações da Federação Comercial. Aprovamos a moção para determinar que as ações da Federação Comercial foram legais, e o próximo passo será o que de fato ocorrerá. Palpatine tinha um sorriso frio no rosto, mas era conveniente que ninguém o percebesse. Finis Valorum acenou com a mão. Desça primeiro, preciso pensar sobre isso. Por favor, seja o mais rápido possível, Senhor Supremo Chanceler. No meu planeta, as pessoas estão passando fome. Após terminar de falar, Palpatine curvou-se novamente e saiu do escritório. Após observar Palpatine partir, Finis Valorum refletiu por um longo tempo no escritório vazio e, finalmente, estabeleceu uma comunicação. Mestre Windu, preciso da sua ajuda. Forte Scourge capítulo 352, A invasão de Naboo. 5. Um dos membros do Alto Conselho da Ordem Jedi, a segunda pessoa na Ordem Jedi e a autoridade máxima de facto, o rosto sério do mestre Mace Windu sempre aparecia na projeção holográfica. Vossa Excelência, está me procurando por algo relacionado ao planeta Naboo? Perguntou o mestre Windu. Vinícius Valorum assentiu com a cabeça, suspirou e disse: sei que houve muitos mal-entendidos entre nós no assunto anterior, mas agora não tenho como impedir a invasão da Federação Comercial. Espero que a Ordem Jedi possa intervir para que a Federação Comercial se retire. Mestre Windu recostou-se no encosto e cruzou as mãos. Seu pedido representa o significado do Senado da República, ou é algo diferente? O Senado da República está fora de controle, e é impossível respondê-lo a não ser por meio de intermináveis disputas. Portanto, este é o meu pedido pessoal, disse Valorum. Em outras palavras, isso é um ato ilegal, disse Mestre Windu, sem expressão. Vinícius Valorum permaneceu em silêncio, mas acenou levemente com a cabeça. Nesse caso, enviarei um enviado especial. Mas, afinal, não se trata de um ato oficial, então o número não será muito grande. Os candidatos que planejei são o mestre Qui-Gon Jinn e seu aprendiz Obi-Wan Kenobi. Você deve estar familiarizado com o fato de eles terem quebrado várias regras. Mestre Windu sorriu levemente. Obrigado pela sua ajuda, Mestre Windu. Vinícius Valorum finalmente esboçou um sorriso. Deixando de lado a relação oficial, eu sei quem você é, Lord Valorum, e é por isso que irei ajudá-lo. Contudo, mesmo que enviemos Qui-Gon Jinn como enviado especial, ainda precisamos de um plano, disse Mestre Windu. Podemos mentir dizendo que são enviados especiais da República e forçá-los a se retirar. O vice-rei da Federação Comercial, Nut Gunray, é um covarde. Se estiver com medo, com certeza recuará. Com a premissa da retirada deles,
Será muito fácil para nós aprovarmos uma resolução no Senado mais tarde, disse Vinícius Valorum com muita seriedade. Então, está decidido assim. Mestre Undu assentiu. Por favor, lembre-se também, Vossa Excelência Valorum, que somente nós dois sabemos sobre este assunto. Ninguém mais pode saber sobre este plano. Segue-se a cena de abertura de Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma. Uma cruzador de assalto leve de classe consular da República deixou o canal hiperespaço e voou para o planeta Naboo. O cruzador de assalto leve de classe consular é uma nave espacial especial para o enviado especial da República Galáctica. Esta nave não está armada e é pintada de vermelho para representar a autoridade da República. Pode-se dizer que ela é uma representante da República. Na periferia do planeta, um total de 60 enormes cargueiros da classe Lukruk, modelo LH-3210, cercam o planeta de forma hermética, tornando-o impenetrável. O capitão do cruzador de assalto leve da classe consular ligou o canal de comunicação público e disse: "Aqui é a nave espacial do enviado especial da República. Por favor, entre em sua nave, capitânia." A figura de Nut Gunray, o vice-rei do sindicato, apareceu na tela. Ele parecia um pouco atrapalhado e não sabia onde colocar as mãos. Você deve saber que nosso bloqueio é legal. Legal. Então, seja bem-vindo a bordo do navio. Qui-Gon e Obi-Wan Kenobi, a bordo da nave espacial, olharam um para outro sem dizer uma palavra. O cruzador de assalto leve da classe consular foi conduzido para o hangar da nau capitânia da frota da Federação Comercial. Ao ver os droides de batalha B-1 e os caças droides abutre densamente agrupados no hangar, o coração de Qui-Gon afundou. Isto é um exército. A Federação Comercial veio com o propósito de guerra desde o início. Mestre, não acho que a Federação Comercial tenha coragem de começar uma guerra, disse Obi-Wan Kenobi. Vamos dar uma olhada quando nos encontrarmos com o vice-rei deles. Qui-Gon assentiu. Ao mesmo tempo, entre os navios capitânia da frota da Federação Comercial, Nut Gunray se virou ansiosamente. Não. Impossível. Porque a República enviou um enviado especial. Aquele Lorde nos disse claramente que a República não responderia. Então, o que devemos fazer? O ajudante de Nut Gunray, Huniako, e o executivo da Federação Comercial, Daltai Dofine, também estavam perplexos. Mas, naquele momento crítico, Nut Gunray ainda parecia mais ou menos um vice-rei. Ele acenou com a mão e disse: "Huniako, depressa, pressione o planeta Naboo e os expulse antes que recebam qualquer notícia. Renda-se o mais rápido possível." Mas, Daltai organizou vários ataques antes, e todos foram massacrados pelos guardas de Naboo. Isso alimentou a arrogância de Naboo. Não acho que eles se renderão tão facilmente. Huniako, apontando para Daltai Dofine, começou a culpá-lo. Vai. Nut Gunray rugiu, e Huniako ficou surpreso e fugiu. Mas as más notícias vieram uma após a outra. O droide de protocolo TC-14, responsável por recepcionar o enviado especial da República, entrou na ponte e disse: "Senhor vice-rei, temos 2 cavaleiros Jedi em visita." Cavaleiros Jedi. Nut Gunray ficou apavorado e sentou-se no chão. Eu realmente convidei os cavaleiros Jedi para a ponte." Não. Não. Porque a República enviou os cavaleiros Jedi. Daltai Dofine também tremia de medo. Eu sabia que algo ia dar errado. Eu sabia. Os cavaleiros Jedi estão vindo. Eles vão nos prender. Assim como fizeram com os enxorriantes. Nut Gunray disse apressadamente: "Vá falar com eles casualmente. Detenha-os. Eu irei encontrar Lord Sidious." "Você está louco. Impedir eles? Cavaleiros Jedi? Não. Eu não vou." Daltai Dofine estava tão apavorado que desistiu de tudo e confrontou Nut Gunray, apontando para o droide de protocolo desconhecido dizendo: "Deixe o droide conversar com eles. Se assim o desejar, irei providenciar bebidas para os 2 enviados especiais." O droide de protocolo TC-14 virou-se e saiu após receber a instrução. A comunicação foi estabelecida e a imagem aterradora de Darth Sidious apareceu na projeção. Nut Gunray. "O que você ainda está esperando?" Antes que Nut Gunray pudesse falar, Daltai Dofine se aproximou e disse: "Seu plano falhou. Lord Sidious. A República enviou cavaleiros Jedi, e este bloqueio acabou. É absolutamente impossível desafiar um cavaleiro Jedi." Sidious olhou para Nut Gunray e disse: "Vice-rei, deixe esse covarde sair daqui. Não quero vê-lo novamente." Daltai Dofine.
já atordoado pelo medo, percebeu a coisa terrível que estava fazendo. Sem esperar que Nuchigunhai falasse, virou-se e fugiu. Darth Sidious disse, embora as coisas tenham tomado um rumo inesperado, tudo ainda está sob nosso controle. Envie imediatamente seu exército de droids para pousar no planeta Naboo. Ocupe todo o território. Por mais desculpas que inventasse para se paralisar quando esse dia chegasse, Nuchigunhai ainda estava apavorado, mas... é ilegal enviar tropas terrestres. Eu vou legalizar isso. Disse Sidious asperamente. Isso. Mas ainda há 2 cavaleiros Jedi na minha nave capitânia. Nuchigunhai sentiu-se fraco ao pensar na figura invencível dos lendários cavaleiros Jedi. Um sorriso cruel surgiu no canto da boca de Darth Sidious. Bloqueei todos os canais oficiais. A presença desses 2 cavaleiros Jedi é absolutamente não oficial. Eles não têm o direito de representar a República, nem o direito de criticá-la. Façam o que quiserem. Matem-nos. Nuchigunhai olhou para Darth Sidious, pensou em seus métodos terríveis e finalmente decidiu usar todo o seu poder. Ele assentiu pesadamente e disse, obedeço, meu senhor. Enviarei exército droide imediatamente. Após cortar a comunicação, Darth Sidious olhou pela janela e disse friamente para si mesmo, esta é a sua última luta. Finis Valor 1. Fortes Calls de capítulo 353, a invasão de Naboo, 6. Quando o vice-rei da Federação Comercial, Nuchigunhai, finalmente se decidiu, deu uma ordem e toda a frota da Federação Comercial voltou a se movimentar. Primeiro, eles lançaram gás nervoso no salão onde Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi estavam e, em seguida, enviaram centenas de droids de batalha B1 para recolher os corpos. Na plataforma do hangar, o caça-droide Abutre lançou um ataque repentino e destruiu instantaneamente o cruzador de assalto leve classe consular da República, que estava completamente indefeso. Em seguida, o exército de droids que já estava pronto para partir começou a se mover imediatamente. Um grande número de droids de batalha B1, reunidos na cabine do cargueiro de carga classe Lucreu QLH-3210, entrou ordenadamente no transporte de tropas múltiplas, e então esses monstros blindados de 31 metros de comprimento embarcaram nas embarcações de desembarque C-9979. Na sala de estar da nave principal, Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi brandiram seus sabres de luz através do gás nervoso, saindo ilesos e abatendo centenas de droids de batalha B1 no corredor com facilidade. A escotilha ao lado se abriu e repentinamente Xiao Guangua saiu com uma garrafa de vinho. Bem a tempo de presenciar a cena em que 2 cavaleiros Jedi desferiram o Zhuang em meio à formação de droids de batalha B1, ele ficou estupefato. Ao verem alguém sair de repente, Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi também ficaram atônitos por um momento. Eles não esperavam que houvesse de fato um ser humano na nave espacial da Federação Comercial. Oi! Xiao Guangua soluçou, virou-se e fechou a porta silenciosamente. Houve outra rajada de tiros, um sabre de luz sendo brandido e peças de metal caindo de fora da porta. Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi não perderam tempo e correram diretamente para a ponte. Nuchigunhai ficou tão assustado que seu rosto empalideceu e ele rapidamente mobilizou vários droids para apoiá-lo novamente. No entanto, o droid B1 provou que esse tipo de droid não podia causar nenhum dano aos cavaleiros Jedi. Finalmente, em desespero, Nuchigunhai lembrou-se de que ainda possuía o droid destruidor e o colocou às pressas no campo de batalha. Após a entrada desses droids com escudos defletores e poder de fogo implacável, Qui-Gon Jinn teve que recuar temporariamente. Ele e Obi-Wan Kenobi escaparam pelos dutos de ventilação e correram pela enorme nave espacial. Este último entrou no compartimento de carga e desapareceu. Seu idiota! Procure por mim. Não se esqueça de pegar aqueles 2 cavaleiros Jedi. Rugiu Nuchigunhai. Nesse momento, Hunyaku também recebeu uma mensagem da Rainha Amidala de Naboo. Seus crimes acabaram. Federação Comercial. O porta-voz enviou um emissário especial, e suas ações serão julgadas. Nuchigunhai fingiu surpresa. Que enviado especial? Por que nunca ouvi falar disso? Ninguém jamais esteve aqui. Receio que tenha cometido um engano, Vossa Majestade a Rainha. Desta vez vocês foram longe demais. O Senado da República não ficará de braços cruzados, disse a Rainha Amidala. Espero que Vossa Majestade se acalme, nossas ações são legais. Afinal, se não há um procedimento formal, como ousamos fazer isso? Nuchigunhai continuou a se fazer de desentendido. Vamos esperar para ver.
A rainha Amidala cortou a comunicação abruptamente. Acho que ela tem razão. Fomos longe demais desta vez. Se entrarmos para o Senado, estaremos perdidos. Runiaco estava extremamente nervoso. É tarde demais para dizer isso agora. Rugiu no Tigunhai. Este é o fim, só nos resta continuar. Nesse momento, Xiao Guangua também chegou à ponte. Ele viu os vestígios da porta de metal da ponte derretida por objetos de temperatura extremamente alta, e até mesmo um buraco havia sido aberto na espessa porta à prova de explosão na parte de trás, e ficou chocado. Foi um cavaleiro Jedi que fez isso? Perguntou Xiao Guangua, chocado. Ah, senhor observador militar, que bom que o senhor está bem. Não se preocupe, os cavaleiros Jedi foram expulsos por nós, disse Runiaco. Você simplesmente fugiu. Xiao Guangua franziu a testa. Ordenei aos droides destruidores que guardem todas as passagens. Os cavaleiros Jedi não são páreo para os droides destruidores neste lugar estreito. Eles só podem fugir como ratos, disse Nute Gunrai. O ataque terrestre finalmente começou? Xiao Guangua observou no console. Mais de uma dúzia de operadores controlavam os droides intensamente. Isso mesmo, de acordo com o plano, nossa força de desembarque atacará as 12 principais cidades de Naboo simultaneamente. É impossível para as forças terrestres deles impedirem nosso ataque, disse Nute Gunrai. Nesse caso, pretendo ir ao campo de batalha para dar uma olhada. Coloquem-me no exército que está atacando a cidade de Theed. Sem problema, senhor observador militar. Mas devo lembrá-lo de que o campo de batalha é muito perigoso. Minha sugestão é que espere até capturarmos a cidade de Theed antes de descer, disse Nute Gunrai. Xiao Guangua balançou a cabeça. Está tudo bem, estou indo principalmente para me recuperar da bebedeira, porque em breve haverá um bom show. Nute Gunrai pensou que ele estivesse falando sobre a ocupação do planeta Naboo e assentiu animadamente. Você está certo. Em breve haverá um grande espetáculo. Comecem a interferir nos sinais eletrônicos e cortem todas as comunicações no planeta Naboo. Você deveria ter feito isso há um mês. Xiao Guangua murmurou e caminhou em direção ao hangar. No hangar, várias enormes embarcações de desembarque C-9.979 já foram carregadas. O corpo principal desta gigantesca aeronave de desembarque consiste em 2 pares de asas enormes e compartimentos de carga, e seu formato geral lembra a Terra. Com um comprimento total de 210 metros, uma envergadura de 370 metros e uma altura de 150 metros, é de fato um gigante majestoso. Xiao Guangua embarcou em uma das naves de desembarque C-9.979, cujo destino era a cidade de Theed, capital do planeta Naboo, e voou diretamente para o planeta Naboo com o exército droide. Ao seu redor, centenas de naves de desembarque C-9.979 também estão entrando na atmosfera do planeta Naboo simultaneamente, e a cena é verdadeiramente espetacular. Sob a influência dessas enormes naves de desembarque, chegou a chover levemente em muitas áreas do planeta Naboo, o que adicionou sombra e escuridão à invasão. O planeta Naboo, cuja capital é Theed. Quarsh Panaka, chefe de segurança do planeta Naboo, chegou rapidamente ao salão do rei, com o rosto pálido. Naves de desembarque C-9.979 da Federação Comercial apareceram no céu sobre nossas 12 principais cidades simultaneamente. As cidades de Deja, Keren, Moenia, Speriad e Teir estão sob invasão. Comunicações das forças de segurança locais perguntando se devemos abrir fogo ou resistir. Resistência? Você está louco. De jeito nenhum nosso exército é adversário da Federação Comercial. Gritou Sil Bible. Contate o senador Palpatine imediatamente, disse a rainha Amidala com firmeza. No entanto, a comunicação com o senador Palpatine tinha acabado de ser estabelecida e foi interrompida sem que se dissesse praticamente nada. Todas as comunicações foram cortadas, disse Panaka. Cortem as comunicações e só haverá uma situação, invasão, disse o governador Sil Bible em voz grave. A rainha Amidala permaneceu em silêncio por um longo tempo e então disse lentamente, devemos garantir que nenhuma ação que possa levar à guerra ocorra. Notifiquem todas as cidades e forças de segurança que pudermos. Não resistam. Deixem as tropas da Federação Comercial entrarem na cidade. Desistir da resistência equivale a se render, Vossa Majestade a Rainha, disse Panaka com uma expressão séria. Resistir minimamente só resultará no massacre do meu povo. Como rainha, devo ser responsável por cada um dos meus súditos.
A rainha Amidala olhou para os oficiais ao seu redor e continuou: a Federação Comercial certamente me deixará assinar o acordo de rendição, mas não importa o que façam comigo, eu não assinarei. Esta é a única coisa que posso fazer agora como rainha do planeta Naboo. Podem me capturar se quiserem, contanto que não distraiam seus olhos. Então ela disse a outros oficiais: Panaka, separe algumas das tropas de elite e esconda-as na selva ao redor da cidade de Teedi em algumas casas residenciais. Bibli, faça um inventário do nosso tesouro e tente transferir o estoque mais valioso, que não pode cair nas mãos da Federação Comercial. Sim. Vários funcionários começaram imediatamente a organizar o trabalho. A rainha Amidala olhou pela janela. No céu, mais de uma dúzia de enormes naves de desembarque C-9.979 rasgavam as nuvens e pousavam em direção à cidade de Teed. Fortescue capítulo 354, o centro da tempestade Coruscant, a capital da República Galáctica. Não há dúvida, Lorde, mesmo que o aparecimento dos Cavaleiros Jedi seja inesperado, a situação ainda está sob nosso controle. O exército droide da Federação Comercial começou a ocupar o planeta Naboo, e estima-se que em no máximo mais a 30 horas padrão, o planeta Naboo será nosso. Darth Sidious ajoelhou-se diante de Darth Plagueis e disse respeitosamente: Você fez um bom trabalho, Sidious. Depois desse incidente, as pessoas ficarão completamente desesperadas com a incompetência da República e também com muito medo dos gigantes corporativos. Disse Darth Plagueis, orgulhoso. Isso mesmo. Em um momento como este, alguém precisa se levantar e mostrar que pode controlar esses gigantes corporativos, e essa pessoa é ninguém menos que você. Darth Sidious sorriu distorcidamente. Após a renúncia de Finis Valor 1, eu me tornarei o chanceler supremo automaticamente e, para estabilizar a situação, também o nomearei como vice-chanceler. Então, quando unirmos forças para resolver a crise no planeta Naboo, tudo será imparável. Darth Plagueis olhou para Sidious com um olhar inexplicável. Não havia expressão em seu rosto, apesar de usar um respirador de metal, mas havia um olhar assassino imperceptível em seus olhos. Sidious ajoelhou-se sobre um joelho e enterrou o rosto profundamente, de modo que Plagueis não pudesse ver a expressão horrenda em seu rosto. Muito bem, agora é o momento crítico. Vocês devem resolver seus assuntos o mais rápido possível. Agora que a crise eclodiu no planeta Naboo, a Ordem Jedi também deve estar muito nervosa, e nosso exército está prestes a entrar na agenda, disse Darth Plagueis. Como desejar, meu senhor. Oh, não. O futuro vice-chanceler. Darth Sidious saiu novamente com um sorriso. Após algum tempo, Darth Plagueis conectou-se a outra comunicação. Maltael, venha a Coruscant primeiro, talvez algo aconteça. Com que identidade eu chegarei aqui? Perguntou o comunicador. Não quero que ninguém saiba da sua chegada, incluindo aquele brinquedinho que você acabou de ganhar. Estou guardando esse brinquedo em um lugar muito especial. Quando algo acontecer em Naboo, acho que conseguiremos um brinquedo mais interessante. Darth Maltael esboçou um sorriso radiante. Assim que possível, após chegar em Coruscant, encontre um lugar para se esconder e não venha até mim. Quando precisar, eu o chamarei, disse Darth Plagueis friamente. Conforme ordenado. Aliás, eu gostaria de poder. O sorriso no rosto de Darth Maltael se alargou. Ele se perguntava qual desculpa precisaria para ir a Coruscant. Sabia que, se fosse a Coruscant sem instruções, Darth Plagueis descobriria, e seria difícil explicar. No final, Plagueis tomou a iniciativa de ir sozinho, estava com muito sono e encontrou o travesseiro. Darth Plagueis bufou friamente, virou-se e entrou no veículo voador, cujo motorista era seu droide médico de maior confiança, 11-4D. Dentro do veículo, Plagueis tirou seu manto negro, revelando as roupas suntuosas que vestia por baixo. Nesse instante, Darth Plagueis, o Lorde Sombrio dos Sith, não estava mais presente, substituído pelo respeitado magnata dos negócios Ego Damasco II. O carro com suspensão dirigiu-se até um clube privado localizado no 20º andar de Coruscant. Havia apenas duas pessoas esperando no clube, o mestre Jedi Sifu Diaz e o mestre Jedi Dooku. Desculpe o atraso. Preciso garantir que nossa reunião não seja descoberta, disse Ego. Ah, com certeza. Essas grandes empresas estão agindo de forma extremamente desenfreada. Se descobrirem nosso plano, todos estaremos em perigo. Um sorriso cúmplice surgiu no canto da boca do mestre Dooku.
Ele olhou para Ego, com emoções inexplicáveis nos olhos. Sifo Dyas era o mais preocupado dos três presentes, sentado no banquinho, balançando a cabeça e suspirando. Ego aproximou-se e deu-lhe um tapinha no ombro. Meu amigo, o assunto está encerrado. A Federação Comercial comprovou a incompetência da República com suas ações, e essa incompetência decorre da própria incompetência. Independentemente de outros acreditarem ou não, a guerra está cada vez mais próxima. Desta vez, a Federação Comercial enviou um cargueiro, então é difícil garantir que da próxima vez não seja um encouraçado. Sifo Dyas curvou a cabeça e não disse nada. Pegou uma garrafa inteira de vinho fino da mesa ao lado, tomou um gole e disse: construir um exército significa guerra. Então, serei o pecador que apertou o gatilho da guerra. Talvez a República realmente precise de um pecador como você, meu amigo. Estive longe do núcleo da Ordem Jedi por tempo demais, e agora, seja eu, Ego ou o senador Palpatine, que não está aqui hoje, aparecer aqui causará associações indesejadas. Entre nós, apenas a sua posição é a mais pura, Dyas. A República precisa que você seja um pecador, por favor. Mestre Dooku suspirou e pressionou os ombros de Sifo Dyas com ambas as mãos, curvando a cabeça profundamente, com uma expressão de extrema culpa. Sifo Dyas apertou a garrafa de vinho com força. Esse comportamento viola todas as regras dos Cavaleiros Jedi que aprendi. Com um estalo, a garrafa de vinho foi esmagada abruptamente por ele. Estou disposto a ser esse pecador. Diga-me, o que devo fazer? Amanhã, o chanceler supremo do Senado, Finis Valorum, realizará um comício político em uma estação espacial perto de Coruscant para amenizar a tensão causada recentemente pelo planeta Naboo. Durante este comício, o representante do planeta Kamino, Lama Su, participará. Ele também é um candidato popular ao cargo de primeiro-ministro de Kamino. Você pode ir até ele e conversar sobre isso, disse Ego, e dizer a ele que o grupo da Mascolding será responsável por este projeto, fornecendo uma garantia financeira completa. Lama Su ainda não é o primeiro-ministro. Para concluir este enorme projeto, ele precisa usar toda a força do planeta Kamino. Será que ele consegue? Perguntou Mestre Dooku, em tom cooperativo, ao lado dele. Contanto que consigamos fechar esse enorme pedido, Lama Su vencerá a eleição e se tornará o próximo primeiro-ministro, disse Ego. Sifo Dyas assentiu e disse com firmeza: irei a Lama Su como enviado secreto da Ordem Jedi e lhe direi que fiz um pedido ao planeta Kamino em nome da Ordem Jedi e que a República Galáctica criará secretamente 3 milhões de soldados clones. E este projeto é absolutamente confidencial, ninguém pode saber. Dessa forma, há esperança para a República. Disse Mestre Dooku, aliviado. Ego e Mestre Dooku entreolharam-se e disseram: o grupo da Mascolding está disposto a contribuir para a República. Faust Scholargy capítulo 355, perdendo o controle Coruscant, a capital da República Galáctica. O infiltrador Sith saiu do hiperespaço e entrou na atmosfera de Coruscant através da passagem alfandegária fornecida por Ego Damasco II. Os oficiais ao longo do canal alfandegário já haviam sido subornados. Quanto à entrada desta nave espacial, eles apenas deram uma olhada nas dezenas de milhares de créditos extras em suas contas e apagaram tacitamente os registros de entrada. Por acaso, encontrou um hotel discreto no 15º andar de Coruscant que não exigia registro de identidade. Darth Maltael recostou-se no sofá e assistiu ao noticiário na Rede Galáctica de Informação. Hoje, o Supremo Chanceler do Senado Galáctico, Finis Valorum, realizou um comício político na instalação orbital perlemiana, na órbita externa de Coruscant. Muitas celebridades, incluindo vários mestres da Ordem Jedi, participaram do evento. Será que essa reunião poderá salvar a carreira política de Valorum? Vamos aguardar para ver. Disse que este encontro é totalmente financiado e patrocinado pelo clã bancário interestelar, o que é irônico, pois são justamente essas grandes corporações que têm estado em situação delicada recentemente devido aos eventos no planeta Naboo. Ah, eu vi o mestre Windu e alguns membros da Ordem Jedi chegando. Reconheço a mestra Digalia, o mestre Sifo Dyas. Oh meu Deus! Até o mestre Yoda está aqui. Deixe-me tentar entrevistar o mestre Yoda. Yoda, você não quer entrevistar o mestre Yoda? Vá tomar um drink com o fotógrafo. Ah, sim, eu não quero entrevistar o mestre Yoda. Eu só quero tomar um drink com o fotógrafo. A República chegou ao fim. Ei, pelo menos nesse ponto, Plagueis fez um bom trabalho.
Do sabre de luz na cintura de Darth Maltael, uma voz surgiu do nada. É melhor você se certificar de que não será descoberto, Darth Tenebroso. Caso contrário, eu enfio você e este sabre de luz no vaso sanitário e vou embora, disse Darth Maltael com leveza. Você acha que eu ainda tenho bom gosto? Que ideia estúpida. Bem, mas seria uma boa ideia chamar um Jedi para vir e desenterrar esse poço de lama, disse a alma de Darth Tenebroso, que fez uma pausa, como se pensasse que não deveria se envolver na questão de escavar excrementos. Então acrescentou, o Lord Sith da facção Bani presta mais atenção aos detalhes ocultos, e eu também notei essas mesmas características em você, que pertencem à mesma linhagem. Portanto, a menos que você esteja cara a cara, e absolutamente impossível para os Cavaleiros Jedi me encontrarem. E se eu ainda estiver vivo, mesmo que eu converse cara a cara com o Mestre Yoda, ele não será capaz de me detectar. A propósito, como você pretende matar Darth Plagueis? Ainda há retrovírus e plasma bruto no corpo de Plagueis. Não posso matá-lo diretamente, mas posso fazer outras coisas. Ei! Já chega. É melhor você ter cuidado. Jovem aprendiz. Não subestime nenhum Lord Sith. Se eu fosse você, aproveitaria cada segundo para meditar e ajustar meu estado. Mesmo que este plano não exija sua ação, esteja preparado para qualquer emergência. Disse Darth Tenebroso. Darth Maltael assentiu com a cabeça, sentou-se de pernas cruzadas e começou a entrar no estado meditativo da unidade entre o homem e a natureza. Órbita externa de Coruscant, instalação orbital perlemiana. Neste encontro político de grande escala, participaram inúmeros magnatas dos negócios e altos funcionários políticos, cuja dimensão só pode ser considerada a segunda maior, atrás apenas da cúpula empresarial de Eriadu, realizada um ano antes. O senador Francis Underwood, do planeta Aurora, pegou uma taça de vinho fino da bandeja do garçom que passava, tomou um gole e disse para Claire Underwood, ao seu lado, juro que nunca mais falarei com essas pessoas. Andar com o cavaleiro Jedi que acenava com a mão e fazia você obedecer, seguir os passos de outros, é um grande tabu na arena política. Claire Underwood pegou no braço de Francis com naturalidade e disse, na verdade, o foco da sua frase está na segunda metade, não é? Você tem razão, Claire. Você tem razão. Francis olhou para Sheev Palpatine, que estava se divertindo conversando com os outros, e ergueu seu copo para ele com um sorriso. Na mesa de jantar, quem come mais bolo? Quem divide os bolos? Do outro lado do salão, Ego Damasco II conversava com Lama Su, o representante do planeta Camino. Lama Su sentou-se em seu lugar com a elegância habitual de um caminoano, pegou uma taça de vinho, cumprimentou Egip educadamente e, em seguida, tomou um gole. Professor Egip, as eleições gerais do planeta Camino estão se aproximando. Acho que o projeto sobre o qual conversamos antes não deve ser um problema. Devo dizer que, se eu não conseguir derrotar meu oponente, será um desastre para nossa cooperação. Ele não permitirá que os caminoanos tenham um relacionamento muito próximo com a República. Agora ele está em grande vantagem. Precisamos apenas de uma pessoa disposta a assinar no lugar da parte A, no espaço em branco do acordo, e nossa cooperação começará oficialmente. A primeira fase, no valor de 100 milhões de créditos, também será implementada imediatamente, afirmou Ego Damasco II com confiança. Nesse momento, o mestre Jedi Sifu Dyas também aproveitou a dispersão dos Cavaleiros Jedi para participar da festa e aproximou-se de Ego. Ele olhou para Lama Su e disse seriamente, em nome de Vossa Excelência, desejo ter uma conversa séria com o senhor sobre este exército de clones. Está tudo pronto, mestre Dyas. Só precisamos da permissão da Ordem Jedi, e este projeto começará imediatamente, disse Lama Su com um sorriso. Agora não tenho mais o direito de representar a Ordem Jedi. Ainda tenho muitas coisas a serem definidas. Sifu Dyas balançou a cabeça e rejeitou a proposta novamente. Afinal, este assunto é realmente importante. Assim como na Terra do século XX, se uma pessoa representa a empresa por ter e constrói um poderoso exército no país dos coelhos, capaz de ameaçar a segurança desses animais, e esse exército não possui nenhum registro, trata-se de um exército clandestino. Contudo, contanto que essa pessoa assine o documento, ela poderá alcançar seu objetivo. O que devemos fazer? Assinar ou não? Este exército não está sob seu controle, e se houver um problema com ele, essa pessoa certamente cairá em uma situação desastrosa. Em um nível intermediário,
Ele poderá envolver toda a empresa porteira e transformá-la em um grupo traidor, e em uma escala maior, poderá levar diretamente à ruína do coelho. Então, quem se atreve a tomar essa decisão? Ego soltou uma risada zombeteira, recostou-se no sofá, olhou friamente para Sifo Dyas e disse: Este não é o resultado da nossa conversa anterior, mestre Dyas. Só posso pensar que todas as suas preocupações sobre a República não passam de palavras. É precisamente porque considero a República extremamente importante, que tenho de tomar uma decisão cuidadosa. Sifo Dyas parecia extremamente ansioso, colocou a xícara sobre a mesa com força e disse entre dentes cerrados: Sinto muito, mestre Dyas. O planeta Naboo está em crise, mas o senhor está aqui preocupado com ganhos e perdas. Talvez só quando a situação estiver realmente grave e fora de controle, o senhor consiga enxergar com clareza. Até lá, o que mais podemos fazer? Ego balançou a cabeça, levantou-se e saiu da mesa. Lama Su olhou atentamente para o mestre Sifo Dyas, depois se levantou e saiu, deixando-o sozinho em seu assento com a cabeça baixa. Ego não esperava que suas palavras se tornassem realidade. Nesse momento, a situação no planeta Naboo estava realmente fora de controle. Enquanto o comício político na instalação orbital perlemiana estava em pleno andamento, o exército droide da Federação Comercial entrou na cidade de Theed, a capital do planeta Naboo. Ao longo do caminho, as forças de segurança de Naboo não ofereceram resistência, e o exército droide avançou sem hesitar. Após ocupar a cidade de Theed, eles invadiram o salão do rei e capturaram a rainha Amidala. No entanto, as figuras dos dois cavaleiros Jedi nunca apareceram. Forte Scourge capítulo 356, A invasão de Naboo. 7. Sheev Palpatine, que participava de um comício político na instalação orbital perlemiana, teve que encerrar o evento mais cedo e retornar a Coruscant. Embora quisesse permanecer no comício, uma série de emergências no planeta Naboo o obrigou a voltar para Coruscant. Pelo menos, ao contrário do controle remoto, os dois idiotas, Nut Gunray e Runiaco, não vão estragar tudo. Porque, justamente ontem, depois de ter ordenado a Nut Gunray que matasse os dois cavaleiros Jedi que foram ao planeta Naboo para mediar a situação, Nut Gunray não mencionou mais esse assunto, incluindo o fato de terem ocupado Naboo, o planeta inteiro, e capturado a rainha Amidala. Ele também não mencionou isso quando lhe enviaram as boas notícias. Darth Sidious apenas pensou que os dois cavaleiros Jedi haviam sido mortos, assim como fez no planeta Anshor com o mercenário controlado remotamente Vima. Matar os cavaleiros Jedi não era algo tão difícil para seus planos. Agora que o planeta Naboo foi ocupado, tudo o que resta é fazer com que a rainha Amidala assine o tratado de rendição o mais rápido possível para que ele possa convencer o Senado a legalizar a ocupação da Federação Comercial. Nut Gunray, já que você capturou a rainha Amidala, ela já deve ter assinado o tratado de rendição? Perguntou Darth Sidious na comunicação. Aquele. Lord Sidious. A expressão de Nut Gunray era de terror. Ele baixou a cabeça e não ousou olhar para a expressão de Sidious. A rainha. Ela desapareceu. O que você disse? Ela desapareceu? Darth Sidious ficou atônito por um instante. Mesmo que a cidade estivesse tão bem preservada quanto ele, a notícia o deixou furioso, mas ele não podia perder a compostura. Ele só conseguia expressar com força a raiva que sentia. Acalme-se. Sim, quando escoltávamos a rainha Amidala até o campo de concentração, aqueles dois cavaleiros Jedi atacaram repentinamente a equipe de escolta, resgataram a rainha e até roubaram uma nave espacial da família real de Naboo, rompendo nosso bloqueio e escapando. Disse Nut Gunray com a cabeça baixa. Ele também entendeu que o que fez foi realmente estúpido. Mesmo que a rainha tenha sido resgatada, ele deixou que eles roubassem a nave espacial. Tudo bem roubar a nave, mas o bloqueio de 60 cargueiros da classe Lucreu aquele H-3210 foi rompido por uma nave espacial real de Naboo. É realmente vergonhoso não ter dito isso em voz alta. Nut Gunray continuava a inventar desculpas em sua mente. Por exemplo, as naves espaciais no bloqueio eram todas cargueiras, e apenas 10 delas estavam equipadas com armas, e a cobertura das torretas instaladas era muito insatisfatória, e os caças droides Abutre que transportavam estavam todos escoltando a nave de desembarque C-9979, que havia entrado na atmosfera do planeta Naboo e não estava no bloqueio. Contudo, como era de se esperar, a fúria de Darth Sidious não se manifestou. Ele apenas disse friamente: quero que encontrem a rainha,
A capturem e assinem o Tratado de Paz. O tempo que posso perder no Senado é limitado. Mas não sabemos para onde foi a nave dela. A voz de Nut Gunray foi ficando cada vez mais baixa. Sit, onipotente. Disse Darth Sidious entre dentes cerrados, fazendo um gesto para que Darth Maul se aproximasse e parasse atrás dele, encarando ferozmente os dois idiotas à sua frente. Este é Darth Maul, seu aprendiz, que os ajudará a encontrar a rainha e matar aqueles dois cavaleiros Jedi. A comunicação foi interrompida, e Huniaku olhou para Nut Gunray horrorizado e disse: as coisas estão saindo do controle. Como eu não sabia que havia um segundo Sith. Quantos deles existem? Eu disse desde o início. Você não deveria fazer um acordo com uma existência tão aterradora. Não mencione isso de novo. Pelo menos eles podem nos ajudar a ocupar um cargo importante e governar todo o sindicato. Diante da figura aterradora de Sidious, Nut Gunray recuperou um pouco da sua majestade e disparou. O mais importante agora é encontrar a Rainha Amidala o mais rápido possível. Caso contrário, se demorarmos muito, o Senado da República vai nos causar muitos problemas. Ele olhou para o planeta Naboo através da vigia e disse: dispersem toda a nossa frota. Vão a todos os sistemas vizinhos para encontrar os rastros da Rainha Amidala e certifiquem-se de capturá-la. Mas e o planeta Naboo? Perguntou Huniarkle. A batalha no planeta Naboo terminou. Já ocupamos o planeta, então, naturalmente, não precisamos mais bloqueá-lo, e ainda temos um exército de 2 milhões de droides no planeta. É impossível que Naboo tenha qualquer poder que possa se igualar a nós. Deixem nossa nave capitânia como nave de controle de droides, e as outras naves espaciais partirão imediatamente. Disse Nut Gunray firmemente. E isso também aliviará um pouco nossa pressão política. Ao mesmo tempo, com a ajuda de Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi, a Rainha Amidala, que havia escapado milagrosamente, e seu grupo também se depararam com problemas. Ao romperem o bloqueio, o motor da nave foi atingido pelo poder de fogo da frota de bloqueio da Federação Comercial, e o motor de hiperespaço foi danificado. Eles tiveram que voar para um planeta próximo em busca de ajuda, e o alvo escolhido foi o planeta Tatooine. Um conflito armado comparável a uma guerra civil eclodiu no planeta Tatooine há um ano. Definitivamente, é extremamente perigoso ir a este planeta agora, disse Panaka, o ministro da Segurança que escapou com a Rainha Amidala. Sendo assim, nossos inimigos não pensarão que viremos para cá. Resumindo, Tatooine está localizada no território Ut. Contanto que não provoquemos os Uts, não teremos muitos problemas, pelo menos não mais do que agora. Ops! Qui-Gon Jinn disse, até consertarmos o motor de hiperespaço, não podemos abrir a comunicação, senão seremos rastreados por eles. Existem duas grandes cidades no planeta Tatooine, Mos Eisley e Mos Espaport. Para onde vamos? Perguntou Obi-Wan Kenobi. Vamos para o porto de Mos Espa, o caos lá pode nos proteger. Qui-Gon Jinn tomou uma decisão. A nave espacial pousou no porto de Mos Espa. Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi decidiram tentar a sorte nesta cidade que pode ser descrita como um campo de refugiados, uma favela ou simplesmente ruínas. Uma empregada doméstica também insistiu em ir com eles. Nos becos caóticos da cidade, Qui-Gon Jinn avistou de repente alguns Kaleeshi de uniforme preto patrulhando a multidão. Ousavam se irritar, mas não ousavam falar. Sempre que viam aqueles Kaleeshi, baixavam a cabeça e se retiravam. Cuidado! Não chame a atenção daqueles Kaleeshi. Qui-Gon Jinn puxou Obi-Wan Kenobi e disse em voz baixa, ouvi o mestre Ki-Adi-Mundi dizer que eles estavam no planeta Aceré. Isso aconteceu durante a Guerra Civil, e eram os Kaleeshi da Segurança Atlas, pertenciam ao quarto grupo e estavam com a Federação Comercial. Planeta Aceré. O quarto grupo. A Segurança Atlas. Obi-Wan Kenobi se escondia nas sombras, observando aqueles Kaleeshi com rostos cruéis. E algumas lembranças ruins lhe vieram à mente. Mas, felizmente, como diz o ditado, um dragão forte não vence uma cobra local. Não importa o que eles queiram fazer em Tatooine, eles estão tendo dificuldades, e aqueles moradores não acreditam em sua história, nem mesmo Qui-Gon Jinn e os outros. Fault Scholarship capítulo 357, um encontro fatídico ao exterior da Via Láctea, planeta Tatooine, porto de Mos Espa. Qui-Gon Jinn deixou Obi-Wan Kenobi para guardar a nave espacial e, em seguida, levou consigo a criada ao lado da rainha, que se chamava Padmé, e o Gungan Jar Jar Binks, que haviam resgatado no planeta Naboo. Caminhavam juntos pela rua estreita,
e todos ao redor os olhavam com intenções maliciosas, especialmente Padmé, que era jovem e bonita e atraía muitos olhares perversos. Qui-Gon precisava usar constantemente a força para influenciar as pessoas ao seu redor, fazendo com que elas desviassem a atenção de si mesmas e pensassem em outra coisa. Esta cidade está prestes a ser demolida. Se fosse eu, preferiria viver numa poça d'água. Jar Jar Binks olhou para as ruínas ao redor com muita curiosidade. Oh, está muito quente aqui. Receio que minha língua vá derreter. A cidade foi destruída por causa de uma guerra entre dois Hutts, Jabba Tiut e Gardula Tiut, e finalmente Jabba destruiu o palácio de Gardula no porto de Muzespa. De certa forma, ele venceu, mas ainda não conseguiu capturar Gardula, disse a empregada Padme. Como empregada doméstica, você conhece muito bem essas informações. Qui-Gon Jinn lançou um olhar para a empregada. O planeta Tatooine não fica longe do planeta Naboo, então sei que essas coisas não são surpreendentes, respondeu Padmé com um sorriso. Vejo que muitas pessoas aqui estão vendendo destroços de naves espaciais. Vamos tentar a sorte. Talvez encontremos o motor de hiperespaço que queremos no ferro velho. Qui-Gon Jinn aproximou-se de um morador local, acenou com a mão e disse, diga-me onde fica o maior mercado. O morador, que antes tinha uma expressão feroz, ao ser cumprimentado por Qui-Gon Jinn, ficou imediatamente atordoado pela força, apontou numa direção e disse, ali, muitas coisas que as pessoas recolhem são vendidas, e também há muitos catadores de lixo que compram lixo. Qui-Gon Jinn assentiu com a cabeça, e eles caminharam em direção ao mercado de quinquilharias. Naquele mercado de lixo, há catadores maltrapilhos por toda parte, e muitas crianças entre eles. Essas crianças começam a catar lixo para sobreviver quando têm 8 ou 9 anos de idade e, por serem pequenas, conseguem entrar em alguns cantos para pegar o lixo, desempenhando assim diversas funções. Muitos catadores de lixo também montaram barracas aqui. Para garantir a segurança, a maioria deles contratou alguns mercenários. Embora não intencionalmente, a presença desses mercenários de fato manteve uma ordem mínima no local. Mas eles perguntaram a muitos vendedores de sucata, e nenhum deles tinha o tipo de motor hiperespaço que eles queriam. Na verdade, tudo indica que este caso foi arquitetado pelo antigo rei de Naboo, Ars Verona. Ele buscava cooperação com a Nubia Star Drives, uma fabricante de naves espaciais de alta tecnologia. Portanto, as chances de encontrar o motor de hiperespaço da Nubia em um ferro velho são realmente muito baixas. Enquanto faziam perguntas, um garotinho com um robô humanoide horrendo sentiu algo de repente e virou a cabeça para olhar naquela direção. Seus olhos primeiro encontraram Qui-Gon Jinn e depois voltaram a se fixar nele. A empregada Padmé se aproximou e perguntou, você é de fora? Qui-Gon Jinn sorriu gentilmente, ajoelhou-se e perguntou ao menino, como você sabe que viemos de fora? Qual é o seu nome? Meu nome é Anakin e eu moro em um lixão nos arredores da cidade. Essa irmã é um anjo. O piloto aposentado me disse que só anjos podem ser tão bonitos. Então você deve ser de fora, disse o garotinho seriamente. A criada Padmé sorriu alegremente ao ouvir as palavras inocentes do menino, e ele disse a Anakin, viemos de fora, mas eu não sou um anjo. Nossa nave está com defeito e precisamos encontrar peças para consertá-la. Ela precisa ser reparada, ou você ficará preso aqui. De quais peças você precisa? Perguntou Anakin. Gerador de hiperpropulsão no BAT-14, respondeu Qui-Gon Jinn. Anakin pensou por um instante e disse, este modelo não pode ser encontrado aqui, mas devo conseguir dar um jeito. Por que você não vem comigo até minha casa? Ah, sim, este é meu parceiro, Robot Rock Johnson. É ele quem tem me protegido. Sugiro que não tragam estranhos à nossa casa sem um motivo específico, não é seguro, disse o robô T-850 Johnson. Qui-Gon Jinn assentiu e disse, fiquem tranquilos, não estamos aqui para causar problemas. Assim que conseguirmos fazer nossa nave espacial voar novamente, partiremos imediatamente. E também pagaremos. Quanto dinheiro você tem? Perguntou Johnson. Há cerca de 20.000 créditos da República, respondeu Qui-Gon Jinn. Créditos da República não são reconhecidos em Tatooine. Você precisa usar moedas UP emitidas pelos Hutts, disse Johnson. Bem, Johnson, eles precisam de ajuda, e nós podemos sim ajudá-los. Eles não são pessoas más, eu sei disso, disse Anakin. Johnson não disse muita coisa, apenas se virou e saiu da cidade. Qui-Gon Jinn olhou para as costas de Johnson e murmurou para si mesmo,
Embora tenha sofrido muitas modificações, ainda é possível ver que se trata do robô guarda-costas do quarto grupo. O que isso indica? Mestre Qui-Gon, aquele garotinho agora há pouco. Eu não acho que ele seja uma má pessoa. Ele é muito fofo. Eu gosto muito dele. A criada Padmé aproximou-se e disse a Qui-Gon: a força já me revelou sua bondade interior. Vamos. Tenham cuidado. Qui-Gon puxou o capuz para cobrir o rosto novamente e seguiu Johnson e Anakin para fora da cidade. Um grupo de pessoas chegou à casa de Anakin e, ao ver Johnson levantando a porta de pedra de 1 ou 2 toneladas, Qui-Gon não pôde deixar de lhe lançar um olhar mais atento. Moro com minha mãe, e também tenho o droide de protocolo C3PO que estou consertando aqui, mas minha mãe tem problemas nas pernas e nos pés, então ela tem ficado de repouso na cama. Quero trocar a cadeira de rodas dela por uma antigravidade, mas o catador de lixo Shiruti anda sumido ultimamente. Anakin apresentou sua família a todos com carinho, apontou para seu quarto e disse: não há um gerador de hiperpropulsão no BAT-14 aqui, mas consegui um de uma nave acidentada. Um gerador de hiperpropulsão no BAT-14 foi encontrado na nave, e pode ser usado na sua. Mas este motor está quebrado, e eu nunca tive as peças para consertá-lo. A empregada Padmé olhou em volta com grande interesse. Ela encontrou 2 conjuntos de motores ao pé da muralha e perguntou: o que é isso? É corrida de pods. Minha mãe costumava me levar para as corridas clássicas de pods de Boontaev quando tudo estava bem e meu sonho era ser piloto. Mas aí a guerra começou e a corrida foi arruinada. Anakin acariciou o pod empoeirado, com os olhos cheios de expectativa. A empregada Padmé olhou para os olhos puros do menino e pareceu comover-se. Ela segurou a mãozinha áspera de Anakin e disse seriamente: você deve ser capaz de pilotar este carrinho de corrida e galopar pelo campo. Com certeza. Obrigado, senhorita. Você é realmente gentil e linda, como um anjo da lenda. Anakin esboçou um sorriso inocente, mas seus olhos estavam cheios de firmeza. Por outro lado, Qui-Gon continuava encarando Anakin com uma expressão séria. Faust Scholes capítulo 358. O escolhido. Nos 2 dias seguintes, Qui-Gon e seu grupo ficaram temporariamente na casa de Anakin, enquanto Anakin começava a pensar em maneiras de consertar o gerador de hiperpropulsão no BAT-14 que havia encontrado anteriormente. Sinto muito, Sr. Qui-Gon, mas acho que não consigo consertar esse motor. Muitas peças estão danificadas, disse Anakin com certa frustração durante o jantar. Está tudo bem, Ani. Você já fez o seu melhor para nos ajudar. A empregada Padmé sorriu e acariciou os cabelos mácios de Anakin. Amanhã procuraremos em outro lugar. A mãe de Anakin, Shmi Skywalker, é uma mulher de meia idade que aparenta ter uns 40 anos, embora esteja na casa dos 30. Olhando para Anakin com carinho, e depois para Qui-Gon, ainda muito cautelosa, ela diz: se o Ani não tiver isso aqui, fica mais difícil para os catadores em outros lugares encontrarem coisas melhores. O Ani é muito bom, e as coisas que ele encontra são sempre as melhores. Qui-Gon perguntou gentilmente a Anakin: você sempre encontra as melhores coisas, não é? Sim, senhor. Sinto que os destroços da nave estão ficando mais completos a cada dia, respondeu Anakin honestamente. Então, com a ajuda de Johnson, sempre conseguimos encontrar coisas boas. Nos primeiros dias, inclusive, encontrei um chip terminal muito bom. Usei esse chip para ativar o C3PO, mas não é muito prático movê-lo agora. Vai ficar tudo bem depois que eu terminar a estrutura das pernas dele amanhã. A empregada Padmé disse com um sorriso: o C3PO é um droide que você mesma consertou? E o Johnson? Johnson não conta, porque apenas a parte inferior do corpo dele está danificada, e a parte superior permanece intacta. Eu apenas reinstalei as 4 pernas dele. C3PO foi de fato consertado por Johnson e por mim, disse Anakin. Meu droide de navegação R2-D2 parece se dar bem com o C3PO, disse Padmé. Se eu puder, gostaria de ver os motores da sua nave. Talvez eu consiga juntar as peças dos 2 motores para que ela possa ser consertada, disse Anakin. Este é um plano muito bom. Qui-Gon assentiu. Após o jantar, Qui-Gon ficou sozinho na varanda. Ele entregou a amostra de sangue obtida quando enfaixou os hematomas de Anakin à tarde para Obi-Wan Kenobi, que havia ficado na nave, e sussurrou: dê uma olhada nisso para mim. Uma amostra de sangue, Obi-Wan Kenobi. Acho que encontrei um garoto muito estranho. Pelo menos pelo que posso perceber, ele tem uma densidade impressionante de midichlorians.
Obi-Wan Kenobi ficou em silêncio por um momento antes de exclamar, mestre. Se não fosse por um problema com o equipamento. Na amostra de sangue que o Senhor enviou, a densidade de midi-chlorians ultrapassou 20.000. Isso ultrapassou o limite de medição do instrumento. O olhar de Qui-Gon se aprofundou. Talvez haja uma possibilidade. Mestre, segundo o mestre Yoda, pode-se dizer que o corpo de uma pessoa é de um gênio raro se a densidade de midi-chlorians ultrapassar 10.000. Se ultrapassar 15.000, pode-se dizer que é um corpo puramente da força. E esta amostra de sangue tem mais de 20.000. Eu não sei como descrever. O que isso significa para nós? Eu também não tenho certeza. Qui-Gon balançou a cabeça. Ao ouvir passos, Qui-Gon desligou a comunicação, virou a cabeça para olhar para Rock Johnson, que caminhava, e perguntou com um sorriso, o que houve, Johnson? Anakin me resgatou das ruínas. Se não fosse por ele, talvez eu tivesse sido jogado na fornalha e derretido em blocos de metal como lixo, disse Johnson. Embora a maior parte do meu banco de dados tenha sido destruída, sei que protegê-lo é minha missão, acima de todas as outras ordens. Qui-Gon assentiu. Você é um robô muito antropomórfico, deve ter um sistema emocional muito avançado. Fico muito feliz que Anakin tenha um amigo como você. Não sei de onde vim, mas há 7 dias, um mercenário da Atlas Security me viu por acaso. Ele se aproximou e disse que eu era propriedade deles e queria me levar embora, então eu o matei. Não posso deixar Anakin, disse Johnson. Ultimamente, vocês têm visto os mercenários da Atlas Security patrulhando por aí, é por isso. Então, soldei um capacete extra na minha cabeça e escondi minhas feições originais. Sob o capacete rústico de Johnson, um par de olhos eletrônicos vermelhos ajustava constantemente o foco, observando cada movimento de Qui-Gon. Mas quando nos conhecemos, você disse que eu era o robô guarda-costas do quarto grupo. Meus sensores conseguem captar sua voz abafada. Você conhece meu passado? Qui-Gon olhou para o céu, lembrando-se do quarto grupo de colônias que ficaram indefesas após serem atacadas por 3 naves espaciais de caçadores de recompensas e só puderam pedir sua ajuda, e disse com um sorriso irônico, o quarto grupo, eu acho, não é uma coisa boa. Trata-se de um grupo criminoso. Não, eles são muito agressivos. No entanto, para você, isso não importa. Qui-Gon se virou, olhou para Johnson e disse, seu caminho atual pertence a você. Isto é o mais importante. Acho que consigo entender o que você quer dizer. Quando a nave espacial estiver consertada, espero poder levar Anakin embora. Anakin gosta de vocês, então, contanto que ele concorde, eu também concordo. Ele deveria sair desse buraco e ter uma vida melhor. Quer dizer, espero que você e o C-3PO possam ficar e cuidar da mãe dele. É uma pena que não estejamos em um lugar seguro, e considerando a situação da sua mãe, levá-la com você pode acabar matando-a. Por quê? Você já ouviu falar dos Jedi? Perguntou Qui-Gon de repente. Ouvi dizer que existem muitos rumores, bons e ruins. Mas Anakin acredita que os Cavaleiros Jedi são os guardiões da galáxia? Eles são invencíveis, combatendo o mal e mantendo a justiça, disse Johnson. Eu sou um Cavaleiro Jedi, e Anakin tem potencial para se tornar um Cavaleiro Jedi, disse Qui-Gon. Devo me sentir honrado. É mais um dever, mas os Cavaleiros Jedi não podem ter muitos grilhões emocionais, que os façam se preocupar com ganhos e perdas, e alimentem o lado sombrio pelo medo. Portanto, se você se tornar um Cavaleiro Jedi, precisa ficar longe da sua família, disse Qui-Gon. Respeitarei as ideias de Anakin. Se ele quiser se tornar um Cavaleiro Jedi, cuidarei de sua mãe, junto com C-3PO. Quanto ao quarto grupo, isso não tem nada a ver comigo, disse Johnson. Ao mesmo tempo, Coruscant, a capital da República Galáctica. Darth Sidious ajoelhou-se e disse a projeção de Darth Plagueis no comunicador, descobrimos o paradeiro da rainha do planeta Naboo. Ela está em Tatooine, e ao seu lado estão aqueles 2 cavaleiros Jedi que aguardam. Dessa forma, a força comum não será suficiente para atingir o objetivo. Matem aqueles 2 cavaleiros Jedi e tragam a rainha de Naboo de volta para assinar o acordo, disse Darth Plagueis friamente. Enviarei meu aprendiz, Darth Maul, e espero que seu desempenho seja reconhecido por vocês desta vez. Só assim a existência de nossos Sith será conhecida pela Ordem Jedi, disse Darth Sidious. Ah! Plagueis riu, então que saibam. A hora é perfeita. É hora de mostrarmos nossa existência Sith.
O medo da Ordem Jedi é exatamente o que planejamos acabar. Fault Scholar capítulo 359. Incidente de Coruscant. Darth Sidious observou a sombra cada vez menor da nave espacial de Darth Maul com um sorriso gélido no rosto. Criar soldados por 1000 dias e usá-los por pouco tempo refere-se a esse período. Darth Maul é como uma lâmina afiada. Se ele crava e mata, é só isso. O que acontece depois não tem nada a ver com essa lâmina afiada. Sob o treinamento e a opressão de Darth Sidious, o coração de Darth Maul está repleto de raiva e tirania, e somente o sangue dos Cavaleiros Jedi pode saciá-lo. Ele tem sede de sangue, sede de matar. Embora, comparado aos 4 Sith existentes, incluindo Sidious, Plagueis e Maltael, o talento de Darth Maul seja limitado, sua fúria e capacidade de devorar não tem paralelo. Agora, sua raiva e fúria serão completamente liberadas contra aqueles 2 Cavaleiros Jedi em Tatooine, e isso é apenas o começo. Tan Xiao estava na varanda do hotel, olhando para o céu distante. Na opinião dele, quando essa série de eventos aconteceu de forma concentrada, como uma tempestade, ele se sentiu um pouco estranho. Porque ele claramente viu filmes, animações e outros materiais em sua vida anterior, e sabe como essas coisas aconteceram e como se desenrolaram, mas agora, essas coisas são tão reais diante dele, e também estão acontecendo, mas são imparáveis. Embora ele tenha feito muitas mudanças nessas coisas, muitas outras inevitavelmente continuaram acontecendo. Xiao Guanggu enviou uma mensagem ontem informando que havia seguido o exército droide da Federação Comercial para se estabelecer e ocupar Theed, a capital do planeta Naboo. Ele também disse que ansiava por representar a 4ª civilização e liderar seu exército até a capital inimiga um dia. No entanto, Xiao Guanggu também mencionou que a Rainha Amidala de Naboo acabara de ser capturada pelas tropas da Federação Comercial. Em menos de 2 horas, a rainha foi raptada por 2 Cavaleiros Jedi que surgiram do nada. Ah, e parece que também há um Gungan escorregadio por lá. Tan Xiao sabia que as coisas estavam avançando constantemente conforme planejado. Talvez Anakin não estivesse morto, mas ainda escondido em algum lugar em Tatooine, e então, por obra do destino, ele encontraria Qui-Gon Jinn e os outros e os ajudaria a consertar a nave espacial. Embora a corrida clássica de Podesbronta-Eve em Tatooine esteja agora arruinada e fechada há quase 2 anos, o escolhido sempre encontrará outras maneiras de obter as peças de que precisa. Dessa forma, a batalha final e decisiva não está longe. É uma pena. Tan Xiao suspirou. O cavaleiro Jedi que ele vira pela primeira vez era o mestre Qui-Gon Jinn. Ele era um ancião respeitável, mas, no fim, ainda não conseguirá vê-lo uma segunda vez pessoalmente. Ele deve permanecer em Coruscant agora, aguardando a chegada do dia mais importante, aguardando a morte de Darth Plagueis, aguardando que a 4ª civilização se liberte das amarras e se transforme em uma borboleta. Isso significa que ele não vai interferir em tudo o que está acontecendo em Naboo, incluindo a morte do mestre Qui-Gon Jinn, o chá preto produzido pelo planeta Aurora. Espero muito poder ter uma conversa sobre degustação de chá com você pessoalmente. Tan Xiao suspirou por um momento e então enviou uma mensagem para Xiao Guanggu, dizendo-lhe para partir imediatamente. Como era de se esperar, a situação estava se desenvolvendo em uma direção de fuga e fora de controle, exatamente como no enredo. Sheev Palpatine inicialmente pensou que a Rainha Amidala, que tinha apenas 14 anos, era uma menina inocente e adorável, razão pela qual a apoiou fortemente na sua ascensão ao trono. Mas Sheev Palpatine, que sempre fora perspicaz, finalmente perdeu a visão. A Rainha Amidala não era ingênua nem inocente, e ousou seguir os Cavaleiros Jedi sob o olhar complacente da Federação Comercial. Não só isso, mas depois de contornar Tatooine, ela chegou diretamente a Coruscant, a capital da República. O senador Palpatine teve que engolir o orgulho para cumprimentar a Rainha Amidala, e como o planeta Naboo era de grande importância naquele momento, o Supremo Chanceler do Senado Galáctico, Finis Valor I, também foi até a pista para cumprimentá-la pessoalmente. No entanto, Finis Valor I estava absorto em seus pensamentos. Ele simplesmente trocou cumprimentos com a rainha e partiu, mas Sheev Palpatine olhou para o garotinho de cabelos castanhos que seguia o mestre Qui-Gon Jinn, Anakin Skywalker. Anakin imediatamente percebeu o olhar de Palpatine e baixou a cabeça sem jeito. Contudo, Sheev Palpatine nunca foi alguém que entra em pânico diante de imprevistos. Ele vem se preparando para este dia há muito tempo. Uma pequena rainha do planeta Naboo não lhe permitirá avançar nem recuar.
Após expressar seu descontentamento por se sentir impotente no Senado diante da invasão da Federação Comercial, Palpatine começou a falar sobre a obscuridade dos oficiais de Coruscant e a insensibilidade do Senado. Em seguida, lançou a isca final. Com todo o respeito, Vossa Majestade. Agora, somente o Senado da República e o Supremo Tribunal podem impedir a Federação Comercial de nos invadir, mas ambos. Ele balançou a cabeça. Isso levará muito tempo. O povo do planeta Naboo está passando fome. Não temos tempo a perder com o Senado e os tribunais. A invasão da Federação Comercial deve ser interrompida imediatamente, exclamou a Rainha Amidala. Se for esse o caso, então só resta uma última maneira. Palpatine lançou um olhar para a rainha: votar uma moção de desconfiança contra o atual chanceler supremo, Finis Valor I, e destituí-lo. Dessa forma, o tempo do novo e poderoso chanceler supremo será curto, e ele certamente estará disposto a resolver a disputa em Naboo como a primeira coisa que fará pelo Senado Galáctico. Finis Valor I sempre foi um defensor fiel do planeta Naboo. Senador Palpatine, sua proposta é fazer com que o planeta Naboo traia seu amigo. Disse a rainha. Este é o último caminho, e o único caminho. Disse Palpatine, dando de ombros. E a rainha Amidala não sabia que, enquanto ela e o senador Palpatine discutiam o futuro do planeta Naboo, o outro olho também estava observando este lado. Ego Damasco II, ou melhor, Darth Plagueis. Após se despedir da rainha, Darth Sidious também correu apressadamente para a residência de Darth Plagueis. Sidious parecia extremamente solene. Meu senhor. Eu vi aquela criança. Aquele garotinho de Tatooine. Ele é o escolhido, sem dúvida alguma, disse Darth Plagueis com voz grave. Quantos anos ele tem? Por volta dos 10 anos, respondeu Sidious. 10 anos atrás. Darth Plagueis cerrou os punhos, e até os móveis ao seu redor tremeram com sua força. É claro que me lembro do que aconteceu há 10 anos. Fortescue capítulo 360. O medo de Plagueis há 10 anos. No planeta Sojourn, ficava o laboratório secreto de Darth Plagueis. Plagueis e Sidious estão ao lado de um pequeno frasco de devoção, mas o frasco não contém um líquido devocional comum, e sim uma mistura cuidadosamente preparada por Plagueis, composta quase inteiramente de um líquido de midi-chlorians. Para obter esse frasco com cerca de 1000 ml desse fluido especial de midi-chlorians, Plagueis e Sidious assassinaram secretamente nada menos que 100 pessoas sensíveis à força. E, invisível a olho nu, nesse vaso devocional, foi colocado um ovo de uma mulher. É o último passo, Sidious, o último passo. Idiotas da Ordem Jedi, preocupados com o escolhido o dia todo, mas de que adianta? O escolhido deve me pertencer. Minha teoria está certa, a vida pode ser criada pela força. Mas desta vez, não vou criar uma vida comum, quero criar uma vida feita inteiramente da força. E ela se tornará o escolhido. Darth Plagueis com um tom febril. Assim que você criar o escolhido, seu corpo pertencerá a você, meu senhor, e ao mesmo tempo, a toda a galáxia, disse Darth Sidious com a cabeça baixa. Vamos começar. De acordo com o método que mencionei, injetem a força neste tanque de devoção, lenta mas firmemente. Então o embrião do escolhido irá se desenvolver gradualmente. Vamos começar. Este óvulo não pode ser absorvido pelo fluido midi-chlorian, não sobreviverá nele por muito tempo. Darth Plagueis terminou de falar, ergueu a mão e lançou um relâmpago da força contra o recipiente de devoção. Darth Sidious fez o mesmo, lançando um poderoso raio que atingiu a torre do servo. Os dois dispositivos especiais no tanque Bacta absorveram diretamente o raio principal e o injetaram no ovo. A poderosa força fez com que o fluido midi-chloriano no tanque gerasse um grande número de bolhas, mas essas bolhas não continuavam a se agitar, apenas surgiam e desapareciam do nada, dando ao líquido uma aparência muito estranha. Sim. É isso. Em breve. Em breve. Darth Plagueis já tinha visto um pequeno embrião humano crescendo dentro do frasco de Bacta e começou a ficar animado. No entanto, nesse momento, quando o embrião estava prestes a tomar forma, o tanque Bacta explodiu repentinamente, sem aviso prévio. Com um estrondo, inúmeros fragmentos de fluido corporal midi-chlorian voaram ao redor, e Plagueis e Sidious apressadamente usaram a força para bloquear todos os fragmentos. E olhando novamente para a bancada de testes, o embrião indiferenciado caiu no chão, como um pequeno pedaço de carne podre. É óbvio que é impossível gerar qualquer tipo de vida em um pedaço de carne podre.
Ao observar o laboratório desarrumado, os músculos do rosto de Darth Plagueis se contraíram. O experimento de 10 anos atrás. Os músculos do rosto de Darth Plagueis se contraíram, e o medo em seu coração começou a crescer, quase transbordando de seu corpo. Há 10 anos, queríamos criar uma vida composta puramente da força. O escolhido. Sim, queríamos ter o escolhido em nossas mãos e queríamos criar aquela profecia que daria à força um escolhido que viesse para o equilíbrio. A voz de Darth Sidious também estava carregada de ansiedade, mas esse experimento claramente falhou. Isso mesmo. O experimento falhou. Mas o escolhido apareceu exatamente naquele momento. Nem um ano antes, nem um ano depois. Por quê? Por quê? Disse Darth Plagueis. Ele sentiu um presságio sinistro na força, o que o deixou ainda mais inquieto. Talvez aquele experimento tenha sido realmente bem-sucedido. Perguntou Darth Sidious, hesitante. Não. Sucesso é sucesso. Fracasso é fracasso. Não há possibilidade. Disse Darth Plagueis com raiva. Aquele garoto foi trazido de volta por Qui-Gon Jinn, e a Ordem Jedi deve ter reconhecido seu valor. É impossível para esse velho corrupto alistar uma criança de 10 anos na Ordem Jedi. 10 anos é muito velho para um Padawan Jedi. Matem Qui-Gon Jinn. Deixem Darth Maul fazer isso. Certifiquem-se de matar Qui-Gon Jinn e seu aprendiz. Como desejar, meu senhor. Darth Sidious recuou da residência de Plagueis. O peito de Darth Plagueis subia e descia violentamente. Fazia muito tempo que ele não sentia isso. Parece que foram 10 anos. 10 anos atrás, quando o experimento falhou. Sidious não viu, mas Plagueis sabia muito bem que o experimento havia falhado, com certeza. Mas o ato de tentar criar o escolhido é tão blasfemo quanto um mortal tentar criar um deus. O escolhido. Esta é a resposta da força para mim? Eu profanei a força, e a força deu à luz o escolhido. E o escolhido vai me matar. Não, não será tão simples. A força quer destruir os Sith. A voz de Plagueis era extremamente baixa. Foi por minha causa que os Sith pereceram. Plagueis fechou os olhos, depois os abriu de repente. Se eu posso criar você, posso destruir você. Não, não destruir. Eu vou treiná-lo. Vou transformá-lo no Sith mais poderoso de todos os tempos. Torne-se meu servo. Ele vestiu as roupas magníficas e saiu como Ego Damasco II, caminhando até a entrada da residência da rainha no planeta Naboo. 2 guardas estavam de pé à porta, cumprindo seu dever. Ego levantou a mão e disse, deixem-me entrar. Certo, por favor, entre, senhor. Os 2 guardas abriram a porta imediatamente, respeitosamente. O que você está fazendo? Uma criada se aproximou. Sua Majestade não disse que ninguém pode entrar. Leve-me para conhecer aquele menino. Ego ergueu a mão e disse. Certo, senhor. Mas Anakin Skywalker veio apenas se despedir e disse que a Ordem Jedi quer vê-lo, respondeu a empregada honestamente. Ego reprimiu a raiva em seu coração e acenou com as mãos, dizendo, ninguém nunca esteve aqui antes. Depois de falar, virou-se e saiu. Os 2 guardas e a empregada ficaram em transe por um tempo, depois retomaram suas atividades como se nada tivesse acontecido. Será isso uma coincidência, ou será o destino traçado pela força? Ego olhou para o portão da mansão à distância, os músculos do seu rosto começaram a se contrair novamente, e ele saiu lentamente depois de um longo tempo. Naturalmente, ele não se atreveu a ir para a Ordem Jedi, tudo só pode ser discutido a longo prazo. No dia seguinte, no Capitólio da República Galáctica, devido à visita da rainha do planeta Naboo, o Supremo Chanceler Finis Valorum realizou uma reunião especial para tratar das disputas no planeta Naboo. Em seguida, vamos convidar o representante do planeta Naboo para falar, disse o Supremo Chanceler Finis Valorum. Sheila Palpatine acenou com a cabeça para a rainha Amidala, controlou a plataforma antigravidade para voar até o centro do local e disse em voz alta, há apenas um mês, uma tragédia aconteceu. A cobrança de impostos na zona de livre comércio da orla exterior fez com que o planeta Naboo fosse oprimido pela Federação Comercial, e inúmeras pessoas sofreram com a fome e até morreram. Ao ouvir isso, Finis Valorum ergueu subitamente a cabeça e olhou para o senador Palpatine com incredulidade. Sem dúvida alguma, as palavras de Palpatine são como uma facada nas costas. E essa facada atingiu o coração em cheio, um golpe fatal. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado.
Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.